Chuchuzinhos do Papo de Gel, satisfação em vê-los aí para mais uma aula de geografia com um assunto. Ai, queimei! Quente, hot, hot, hot. Sistema de plantations ou plantations, para quem manja do inglês. Esse sistema agrícola, Chuchu, ele tem uma importância gigantesca, sobretudo quando a gente pensa a formação histórica do espaço rural brasileiro, tá? Então, manjar de sistema de plantations é manjar de muito do que é a base, né, do nosso espaço rural. Então, vamos lá, olha só. Quando a gente está trabalhando com o sistema de plantation, tem algumas características que são bem importantinhas aqui, tá? É um sistema oriundo do período colonial europeu, então a gente está pensando ali século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, com algumas mudanças, mas enfim, começa ali no século XVI, quando foi introduzido nas colônias tropicais da Europa, na América Latina, na África, na Ásia. Bom, aí tem um ponto que a questão climática é relevante, tá? O clima predominante na Europa é um clima temperado, né? Temperado continental, temperado oceânico, temperaturas mais amenas, mais baixas. E nas colônias tropicais europeias, a gente tinha uma qualidade, uma quantidade de produtos muito diferentes do que eram cultivados na Europa temperada. Então, o que era produzido nas colônias tropicais, muitas vezes eram especiarias que tinham uma supervalorização em território europeu. E aí, claro, os europeus, malandros, safadinhos, vão olhar para esses territórios, essas colônias tropicais, e vão dizer, cara, vamos plantar tal coisa, que isso aqui a gente vai bombar na Europa, a gente vai vender pra caramba e vamos ganhar uma grana, tá? Então, e essa questão climática das colônias tropicais tem uma influência na formação, na implementação do sistema de plantations. E aí, olha só, tem origens em características ligadas ao espírito especulativo mercantil, ou seja, a ideia é explorar ao máximo, sugar, extorquir, tirar o máximo possível dessas colônias tropicais, né? E que isso acaba marcando muito da colonização europeia. Tá? Essa imagem ela é bem emblemática porque a gente vai ver daqui a pouquinho como as características do sistema de plantation. E aí, olha só, os plantations constituíam, né, um comércio triangular. A gente tinha matéria-prima produzida no território colonial, então vamos pegar aqui, por exemplo, a América Latina, que era exportado para as Europa, tá? Em troca de produtos manufaturados. Beleza, tu vai pensar o pacto colonial entre Brasil e Portugal, é mais ou menos essa lógica. Só que a gente vai pensar isso em larga escala para todas as colônias tropicais europeias. E esse dinheiro, né, dos produtos vendidos na Europa, bancava a compra de escravos africanos que eram mandados para cá, né? Para as colônias, claro, a gente está pensando aqui, eu estou usando a América Latina como exemplo, mas tu tinha essas plantations implementadas na América, não só na América Latina, né, mas na América, nos Estados Unidos a gente também vai ter, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, na Ásia e também alguns territórios, algumas colônias africanas. Mas a lógica desse comércio triangular, ele vai se consolidando a partir do tráfico de escravos, que vai se tornando uma atividade extremamente lucrativa para muito europeu aí, certo? Beleza. Aí o que acontece? Chuchu, nessa lógica, olha para esse carinha, olha esse porquinho, seu porco nojento, tá? O que ele tá fazendo? Ele tá tirando aquela meleca do nariz. E aqui, eu quero dizer o que para vocês, eu adoro meleca. Não no sentido de que eu gosto de tirar tatu do nariz, não é isso. Mas no sentido de que usar a palavra meleca é aquele macete para lembrar as características principais do sistema de plantation, tá? Então, sempre que falar plantation, lembra desse cara aqui, essa cara de tacho, né? Espero que ele não esteja mascando o tatu que ele tirou, mas lembra de meleca, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Quando a gente está trabalhando com meleca, a ideia, lembra o que a gente falou antes, um sistema pautado na lógica de exploração comercial, enriquecimento das metrópoles europeias. Então, o que estava bombando? Qual é o produto que estava bombando na Europa? Produto X. Então, pegava aquelas colônias e plantava esse produto X, explorava ao máximo esse produto X. Então a gente tinha o quê? Um sistema de monoculturas. Ou uma produção especializada naquele produto que mais gerava grana
quando era vendido lá na Europa, certo? Então, monocultura ou produção especializada, tanto faz, certo? O M de monocultura. Aí a gente vem para o E. Exportadora. Chuchu, a lógica que essas monoculturas, elas tinham o objetivo principal de mandar esses produtos para as metrópoles. E essas metrópoles estavam basicamente aonde? Na Europa, tá? Então, a lógica de monoculturas exportadoras estavam produzindo e exportando, ou seja, a riqueza, o lucro da venda desses produtos não ficava nas colônias, ficava todo concentrado aonde? Nas metrópoles, em Portugal, na França, na Espanha e por aí vai. O L, pô, se a lógica é explorar, nesse momento, né, que a gente está falando do século XVI, século XVII, para explorar cada vez mais e ganhar mais dinheiro vendendo esses produtos, não tinha como investir em modernização da agricultura, porque ela ainda tinha práticas muito tradicionais. Porém, nessa lógica de exploração, para produzir mais, tu podia ocupar mais terras. Então a gente está falando aqui em grandes propriedades rurais ou, para caber em meleca, latifúndios. A gente está falando em grandes propriedades rurais. Tá? Pensa no Brasil, faz a relação aí com as cismarias, capitanias hereditárias, grandes, gigantescas propriedades de terra que vão ser destinadas a um grupo específico de pessoas que tinham como finalidade de destinar essas áreas à produção de um gênero agrícola que era mandado para a metrópole, blá 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 blá, comercializado, ficava com a grana, blá blá blá. O que a gente está falando, tá? Então, monoculturas exportadoras, né, em grandes latifúndios, e nessa lógica do século XVI e século XVII, a mão de obra mais barata que a gente tinha, já quase dei spoiler, era a mão de obra escrava. Então, escravista. A gente está pensando num sistema escravista, tá? Aí o que acontece? Se a gente for pegar território brasileiro, num primeiro momento, Chuchu, a mão de obra escrava usada nas primeiras plantations eram os povos originários. O sistema de entradas e bandeiras que a gente teve no século XVI e tal, a ideia era captar escravos, né, povos indígenas, para trabalhar no sistema de plantation. Mas depois, com a lucratividade do tráfico de escravos africanos, a gente vai ter uma substituição gradual dessa população indígena pela população africana. E aí tu vai ter aquela migração compulsória, mais de 5 milhões de africanos trazidos forçadamente para o território brasileiro para trabalhar como escravo no sistema de plantation, ok? E aí o que acontece? São vários os produtos que a gente vai encontrar sendo cultivados nesse sistema. E em vários países. A gente tem aqui plantations no Brasil, a gente teve plantations em Honduras, plantations na Guiné, em Gana, na Colômbia, e vários produtos. Então, por exemplo, quando a gente está pensando, sei lá, no Brasil, e aí por isso que a gente termina o Meleca com C e O em verde, a gente está concentrando aqui uma lógica nas produções agrícolas principais no território brasileiro através do sistema de plantation. Te ligou? E aí, quais são os dois produtos, os dois maiores ciclos agrícolas que o Brasil teve pautados nesse sistema? Ora, bolas. Cana de açúcar, tá? A gente vai pegar aqui, basicamente, né, séculos 16 e 17, uma produção, pensando em Brasil, uma produção de cana-de-açúcar pautada, né, concentrada principalmente na zona da mata nordestina, litoral nordestino de clima tropical, clima chuvoso, onde a Mata Atlântica era colocada abaixo para a substituição das áreas dos grandes canaviais, tá? Onde surgem lá os senhores de engenho e por aí vai. Isso, século XVI e século XVII. Aí no século XVIII, o ciclo da cana-de-açúcar começa a entrar em decadência, a gente tem o ciclo da mineração ganhando força, que também vai se utilizar de mão de obra escrava, mas a gente não pode chamar de plantation, né? Porque plantation é uma prática agrícola. E no século XIX, a gente vai ter o outro produto ganhando força, que é o último A, que é o A. Eu amo café. Senão não fechava a meleca. Então eu tive que fazer esse enjambre aí, que é o ciclo do café. E esse ciclo do café, meu chuchuzinho, ó,
Aonde? Pensando em Brasil, ou melhor, quando? Século XIX, iniciozinho ali do século XX também, mas concentrado em São Paulo. São Paulo, sul de Minas, norte do Paraná, parte do Rio de Janeiro. Então, uns dois ciclos econômicos fundamentais na economia brasileira e que vão ter um papel fundamental, né, na nossa economia, mas foram desenvolvidos a partir do sistema de plantation. Então, olha só, o Brasil ainda tem muito dos resquícios no meio rural, heranças, melhor dizendo, do sistema de plantation. Nós ainda temos grandes áreas de monocultura voltadas à exportação. Olha o que é plantio de soja hoje, né? Em grandes latifúndios. O sistema de plantation tem como consequência, tá? Vou até colocar em outra cor aqui, ó, a lógica da concentração de terras, tá? Muitas terras nas mãos de poucos proprietários. Pô, se tu pensar o sistema de capitanias hereditárias, cismarias no Brasil, contribuiu muito para a concentração de terras, certo? E claro, pô, hoje em dia não tem mais a mão de obra escrava, né? Não tem mais a mão de obra escrava. A gente substituiu essa mão de obra escrava, e isso vai se dar ali pelo século XIX, por um trabalho assalariado. Trabalho assalariado, certo? No Brasil aqui, muitos imigrantes europeus, enfim, mas isso aí é palco, é assunto para outra aula. Mas a lógica é que essa galera tá vindo para cá, né? Então tem uma substituição do trabalho escravo por um trabalho assalariado, no caso do Brasil, um trabalho assalariado de imigrantes europeus. Mas o fato é que ainda hoje, alguns países desenvolvidos têm práticas de plantation, claro, com essa mudança, não tem mais o trabalho escravo, mas um trabalho assalariado, às vezes pouco assalariado, né, com um salário muito baixo, mas essa mudança aconteceu e a gente tem ainda alguns resquícios do plantation, tá? Aonde que rolou esse sistema? Chuchuzinho, ó, em vários lugares, olha só. Alguns dos lugares mais importantes, dos produtos mais importantes cultivados ao longo da história, né? Na América, por exemplo, foram implementados pelas vias do sistema de plantation. Então, por exemplo, cultivo de algodão nos Estados Unidos, especialmente, está falando da parte sul dos Estados Unidos. As colônias, lembra das 13 colônias dos Estados Unidos? As colônias do norte, mais desenvolvimentistas, com outro viés de desenvolvimento econômico, e as colônias do sul, escravocratas, onde a produção de algodão se dava em larga escala. Pô, Chuchuzinho, tu tem filmes ali e na literatura, isso é muito rico, mostra muito isso. Django Livre, pô, beijo pro Tarantino se estiver vendo essa aula ali, baita filme. Cara, mostra lá a questão do cultivo de algodão. 12 anos de escravidão. Tá aqui, ó. Tem um livro, tá? Que é ótimo. O filme é sensacional. Vai mostrar o trabalho de africanos escravizados na lavoura de algodão. Essa lavoura de algodão no sul dos Estados Unidos, né? No que hoje a gente chama de Cotton Belt, pautados no sistema de plantation, monoculturas exportadoras, latifúndio com mão de obra escrava. Tá? A gente vai ter produção de milho nas haciendas espanholas, né? Cana-de-açúcar e café no Brasil, certo? Enfim, na Colômbia, a gente vai ter a produção do sistema de plantation de banana. A Colômbia se tornou uma grande produtora durante seu período colonial de banana. E aí, já tô na literatura. Meu livro favorito, 100 anos de solidão, né? A ideia do Gabriel Garcia Marques, quando ele tá pensando ali Macondo e tal, cara, de pano de fundo, tu tem a exploração, o plantio de banana em larga escala, as empresas estrangeiras, inglesas que vão vir extrair banana e tal. Então tem essa lógica aí, tá? Beleza? Show? Fechamos características? Agora aquele momento maravilhoso que é o quê? Exercício, né? Bora de exercício. Essa aqui, ó, questão que vai cair lá no futuro, na Unichuchu. Melhor faculdade que existe. E aceita Pix. Uma das mais antigas formas de exploração econômica, olha aqui, ó, exploração econômica do território da América Portuguesa, a produção de açúcar aconteceu principalmente nos engenhos do Nordeste do Brasil, zona da mata nordestina, e se organizava segundo um sistema que ficou conhecido como plantation. Plantation, para os íntimos. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente as principais características do sistema de plantation. Letra A. Agricultura diversificada. Claro que não, era monocultura. Errado. Voltada para subsistência. Errado. Era voltada para exportação. Em pequenas... Pô, mas tá tudo errado. Pequenas, não grandes propriedades rurais. E mão de obra familiar, não mão de obra escrava. Nossa, essa letra A aqui... totalmente errado. B. Extrativismo não era extrativismo, chuchu, era produção agrícola, era plantio de cana-de-açúcar, plantio de café. Não. Voltado ao mercado interno, não também. Médios propriedades, não também. Mão de obra imigrante. Não deixa de ser uma imigração, mas uma imigração compulsória, né? Os africanos trazidos forçadamente para cá. Então, vou deixar aqui. Não vou riscar. Tchau, Pati. Letra C, monocultura. Voltado para o mercado externo. Latifúndio. Mão de obra escrava. Quer dizer, horrível, mas enfim, isso aqui mostra que a resposta certa, letra C, tá? Letra D, produção agrícola diversificada, a gente viu que tá errado, né? E a letra E, produção mecanizada. Pô, a gente tá falando do século XVI, século XVII, século XVIII, como é que vai ser mecanizada? Como? Não tem máquina agrícola. Pô, não tem como botar isso aqui, né? E depois aqui, ó, voltado para o mercado interno, pequenas propriedades. Errado. Letra C de caramelo, certo? Vamos para mais uma? IF Ceará, 2019. Pausa, faz a questão e depois vamos ver se fechou aqui a resposta. Show de bola, vamos lá. Leia a canção O Cio da Terra, de Milton Silva Campos do Nascimento. Debulhar o trigo, recolher a cada bago... Parênteses, eu não sei o ritmo da música, eu sou péssimo para ritmo, então eu prefiro recitar, tá? Voltando. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão, decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel e se lambuzar de mel, afagar a terra, conhecer os desejos da terra, o cio da terra principia a estação e fecundar o chão. Te liga. Ó, a música remete à reflexão sobre a relação do homem com a natureza, show de bola, o que viabiliza a discussão sobre, olha aqui, a estrutura fundiária no campo brasileiro. Chuchuzinho, o que é estrutura fundiária? É a distribuição das propriedades rurais. É como se desenha a distribuição das propriedades rurais num certo espaço agrário. Então, a ideia de tu ter muitas propriedades de pequeno porte ou de grande porte. Tu tem muitos proprietários ou poucos proprietários. A ideia que a gente fala no campo brasileiro, tem muita terra para pouco proprietário. Tem a ver com a estrutura fundiária, certo? Então, quando encontrar numa questão estrutura fundiária, a divisão fundiária, enfim, a ideia é divisão das propriedades rurais. Vamos lá. Sobre a temática, é correto afirmar que, letra A estrutura fundiária, distribuição de terras, apresenta acentuada concentração de propriedade decorrente das formas de apropriação de terra desde o período feudal. Mas campo brasileiro desde o período feudal? Não, né? Desde o período colonial. Feudal, tu forçou a barra, né, meu chuchuzinho? Feudal não, tchau pra ti. Com a Lei de Terras de 1850, olha só, parênteses aqui, tá? Lei de Terras. A Lei de Terras, ela foi uma lei que ela tinha o verniz de democratização do acesso à terra. A partir da Lei de Terras, até a propriedade rural se tornou no Brasil uma mercadoria. Qualquer um poderia vender e comprar terra. Até antes não, antes tu tinha que ser proprietário de terra por herança ou por receber da coroa portuguesa e aquilo troço todo. A partir da Lei de Terras fica aberta a possibilidade de tu vender uma propriedade rural ou comprar uma propriedade rural. E claro, tu tinha que ter uma titulação, né, registrada e tal. Tá? Então, mas óbvio, né? Em 1850, quem é que podia comprar terra? Os senhores de engenho, os barões do café ali de São Paulo, os grandes pecuaristas do sul do Brasil. E aquele cara que era o imigrante, que era o escravo liberto, não tinha grana para estar bancando isso. O pequeno poceiro, o pequeno proprietário não tinha grana para bancar isso, né? Para ir num cartório, registrar, fazer uma titulação oficial. Então, tipo, a ideia era democratizar o acesso à terra, mas na prática, tu só concentrou mais terras nas mãos dos mesmos proprietários, dos grandes latifundiários.
Então, com a Lei de Terras de 1850, todos... Ui, aí forçou. Largou um todos ali, tu já... Pulguinha atrás da orelha. Todos os trabalhadores do campo passaram a ter acesso à terra, utilizando-a conforme suas necessidades. Todos os trabalhadores do campo passaram a ter acesso à terra. Ai, como se fosse bom se fosse assim. Não, não. Cara, a Lei de Terras ela reforçou o processo de concentração de terras, que já era bem acentuado no Brasil por conta dos plantations, tá? Então não tem, você vai dizer, forçou a amizade muito aqui. C, a questão agrária é um problema que afeta historicamente a população da maioria dos países latino-americanos. Sim, perfeito. Lindo demais. Cuja colonização baseou a exploração mineral. Estão falando aqui, ó, latino-americano. Exploração mineral e no sistema de plantation. Pô, exploração mineral, extração de ouro. Por exemplo, a gente teve o ciclo da mineração no Brasil, século XVIII, né? E no sistema de plantation, que a gente falou. Pegando o Brasil aqui com café e cana-de-açúcar, né? Colômbia com banana e por aí vai. As haciendas com produção de milho, né? Pensando na América Latina. Show? O chuzinho, ó. Cara, C de novo. A primeira foi C, né? A primeira foi C. C de novo. Se a primeira foi C de caramelo, a segunda é C de churrasco. Tá? Eu tô com fome, então vai ser só comida com as letras das respostas. Letra D. Os boias frias são trabalhadores regulares. Boia fria é um trabalhador irregular, é um trabalhador assalariado, mas é um trabalhador temporário. Tá? Então ele não é regular. Regular é o cara que tem, né, vai ficar trabalhando permanentemente ali e tal, né? Não, o trabalhador, o boia fria é um trabalhador temporário e com carteira assinada. Não tem carteira assinada. Que trabalha nas propriedades de forma permanente. Não é permanente, né? Não é regular, ele é temporário. Então ficamos com a letra C. Tá, meu chuchuzinho? Ó, de boas? Lembra, a primeira foi C, de caramelo. Segunda aqui, C, de churrasco. A terceira, se for C, eu já vou ter que ficar pensando em uma comida com a letra C. Vamos lá. A organização do território brasileiro, pausa, faz a questão e vê se bateu. Perdão. Ocorreu a partir da expansão do capitalismo comercial, beleza, período colonial europeu, no qual foram estabelecidos fluxos mercantis, definindo em seu início uma paisagem colonial que envolvia a criação de novas estruturas econômicas, a exploração, aquele espírito especulativo mercantil de explorar as colônias. É isso que está dizendo. Tá? É isso que alimentou o capitalismo comercial nessa primeira fase. Tá? Com base na afirmativa acima, assinale a opção cujos elementos indicam corretamente a área e a forma de exploração do contexto da geografia colonial brasileira. Vamos lá, letra A. Olha a letra A. Já tá matando a pau, né? Letra A, zona da mata nordestina, litoral do Nordeste, plantations de açucareira, né? Ciclo de açúcar, feito. Letra A, tá aí. Depressão sertaneja. Pô, chuchuzinho, ó. Depressão sertaneja é sertão nordestino, clima semiárido. Atividade mineradora? Atividade mineradora, não. Mineração é onde? É Minas, Goiás. Não, então essa aqui não pode ser, tá? Tabuleiros sublitorâneos. Pecuária extensiva. A pecuária extensiva, vamos pegar, por exemplo, a questão do ciclo da cana-de-açúcar, né? Os plantations açucareiros. Quando a gente vai ter a concentração da plantação de cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, a gente vai ter um primeiro fluxo migratório para o interior, para o sertão nordestino, onde sim a gente vai ter uma pecuária extensiva, né? A criação, o desenvolvimento da chamada carne de sol, né? A ideia da pecuária no sertão para gerar o alimento para o trabalhador, né, escravo, com a carne de sol, no litoral, na zona da mata, tá? Então, beleza, mas é interior. Tabuleiros sublitorâneos, a gente está pensando exatamente essas áreas mais montanhosas, de relevo mais acidentado que a gente vai ter ao longo do litoral brasileiro. Então, por exemplo, ali na parte mais a leste do Alto da Borborema, na parte da Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, pecuária extensiva? Não, tá? Depressão São Franciscana, no Rio São Francisco, exploração extrativista.
Também não, não fechou. Então a nossa resposta, obviamente, é a letra A. Meu estômago pede com a letra A. Pô, comida com a letra A? Alho? Não, alho é bom, mas não, com a letra A, comida com a letra A. Não vem nada na minha cabeça com a letra A. Aspargos. Um bife mal passado com aspargos. Fechou, tá bom. Nossa senhora, que fome que tá me dando. E nossa última pergunta, o Unesp 2016, vamos lá. Os diários, as memórias e as crônicas de viagens escritas por marinheiros, comerciantes militares e missionários, exploradores, ao lado das cartas náuticas, seriam as principais fontes de conhecimento e representação da África dos séculos XV ao XVIII. A barbárie dos costumes, o paganismo e a violência cotidiana foram atribuídos aos africanos ao mesmo tempo que se justificava a sua escravização no Novo Mundo, América. A desumanização de suas práticas serviria como justificativa compensatória para a coisificação dos negros e para o uso de sua força de trabalho nos plantations da América. Aliás, eu vi recentemente um filme chamado A Mulher Rei. Já assistiu, Chu? Que puta filme, não posso falar um palavrão. Que puta filme, foda-se. Olha só, que baita filme. Assiste, é bom demais. Então vamos lá. Aí vem a pergunta. As plantations da América citadas no texto correspondem a, letra A, um esforço de coordenação da colonização ao redor do Atlântico com aplicação de modelos econômicos idênticos nas colônias ibéricas da América e da costa africana. Um esforço de cooperação da colonização ao redor do, um esforço de coordenação da colonização ao redor do Atlântico com a aplicação de modelos econômicos idênticos nas colônias ibéricas, espanholas, né, e portuguesas da América e da costa africana. Não. B. Uma estratégia de valorização na colonização da América e na África das atividades agrícolas baseadas em mão de obra escrava, com a consequente eliminação de toda forma de artesanato e comércio local. Tipo, a gente não está falando de... A gente tá o quê? Começou, já rolou ali a Revolução Industrial? Não, né? A Revolução Industrial é final do século XVIII, século XIX. Então, a eliminação de toda forma de artesanato e comércio local. Pá, que viagem, não. C. Um modelo de organização... A gente está falando das plantations, né? O modelo de organização da produção agrícola caracterizado pelo predomínio das grandes propriedades, latifúndios, monocultoras, já está brilhando o olhinho, que utilizavam trabalho escravo e destinavam a maior parte da sua produção ao mercado externo. Meleca, letra C. C de churros, pronto, tá aí, sobremesa. C de churros, só pode. Letra D, uma forma de organização da produção agrícola implantada nas colônias africanas a partir do sucesso de experiência do povoamento das colônias inglesas na América do Norte, nos Estados Unidos. Pô, peraí. O mesmo sistema de colonização dos Estados Unidos pelos ingleses foi feito na África? Não, né, meu chuchu? Não, né, meu chuchu? Letra E, uma política de utilização sistemática de mão de obra de origem africana na pecuária, substituindo o trabalho dos indígenas que não se adaptavam ao sedentarismo e à escravidão. Aquele papo lá danha de que o indígena não se adaptava ao sedentarismo, à escravidão. Não é isso. A ideia do trabalho escravo africano, que a gente vai ter nas Américas, por exemplo, é por conta do lucro que o tráfico de escravos gerava. Tá? Não é isso, porque o indígena ele não conseguia ser sedentário e tal. Não, tá? E outra, uma política de utilização sistemática da mão de obra de origem africana na pecuária. Cara, não é na pecuária, é na agricultura, muito mais, na cana-de-açúcar, no café, na produção de algodão.
na mineração, né? Pecuária é forçar a amizade ali. Então, a nossa resposta é letra C, de novo, de churros, tá bom? Chuchuzinhos, fechamos. Plantation importantíssimo, fundamental. Tu tem que chegar na prova sabendo plantation. Tem coisas que tu não pode chegar numa prova de Enem, de vestibular, sem saber. Êxodo rural, né? Plantation, essas coisas. Tem que saber. Rios voadores, importantíssimo. Aliás, tem uma boa temática. Rios voadores. Bom, deixa pra lá. Bom, em outro momento a gente vai fazer uma aula sobre isso. Chuchuzinhos, ok? Nos encontramos aí numa próxima aula. Um beijo na tua orelha e até lá.